Você já imaginou o que aconteceria se o Homem-Aranha pegasse a moto em chamas do motoqueiro fantasma e saísse pilotando por Manhattan? Pois isso aconteceu, e as consequências foram simplesmente infernais. Era uma dessas madrugadas em Manhattan, quando a cidade começava a entrar naquela hora meio sinistra, onde tudo fica meio estranho. O momento perfeito para os desregrados, os hedonistas, almas perdidas andando pelas ruas, ou simplesmente pessoas que não conseguiram juntar grana suficiente para pegar o último trem de volta para Queens. Lá no alto, entre os prédios, o Homem-Aranha ia balançando de teia em teia, observando tudo isso. Ele ficava brincando consigo mesmo, falando que Manhattan estava bonita naquela madrugada. Cara, não tinha muito que podia estragar o humor dele. Mas aí, como sempre acontece, a cabeça dele começou a rolar pelos cenários de pesadelo de sempre. Algum ataque de vilão gigante, uma porrada de clones assustadores dele mesmo, ou pior ainda, já Jonah Jameson anunciando que era secretamente o pai perdido do Peter. Só de pensar nisso, ele estremeceu, resmungando que agora estava oficialmente desanimado. Foi nesse exato momento que a cidade lá embaixo virou um caos. O pessoal saiu correndo e gritando, saindo em pânico total de um bar na região mais alta da cidade. O Homem-Aranha desceu balançando mais perto, fazendo piada que isso só podia ser uma coisa. Russell Crowe devia estar na cidade. Mas não, o motivo real era bem mais assustador. Elas estavam fugindo do brilho infernal da moto, pegando fogo do motoqueiro fantasma. Dentro daquele bar, o barman estava tremendo de medo quando gaguejou uma pergunta sobre o que essa figura assombrada queria. O motoqueiro fantasma tinha exigido sangue humano. O coitado do barman quase desmaiou até que o motoqueiro falou: "Brincadeira, uísque puro agora." O barman se mandou para servir. Se você tá curtindo essa história maluca do Homem-Aranha encontrando o motoqueiro fantasma, deixa aquele like aí. Porque quando dois heróis se encontram num bar, você sabe que a coisa vai ficar épica. O motoqueiro então comentou: "Cara, eu te pergunto, o que um cara comum precisa fazer para conseguir uma bebida por aqui?" Enquanto ele se sentava e bebia, o Homem-Aranha estava espiando discretamente, pendurado de cabeça para baixo. Ele não conseguiu se segurar e soltou que o motoqueiro parecia com Don Draper de Mad Men, se a cabeça do Draper tivesse literalmente pegando fogo. O motoqueiro não caiu na provocação. Em vez disso, ofereceu para pagar uma bebida para o Homem-Aranha, falando que não era legal beber sozinho. Peter topou, mas pediu leite puro. Sentados lado a lado, o Homem-Aranha soltou o papo educativo obrigatório. Tomara que o motoqueiro fantasma não fosse dirigir depois de beber. O motoqueiro apontou: "Eu sou um esqueleto andante pegando fogo, um espírito de vingança." O Homem-Aranha rebateu: "Um esqueleto andante pegando fogo e espírito de vingança responsável, eu espero." Mas o motoqueiro deu de ombros, observando que álcool não afetava ele naquela forma mesmo. Isso fez o Homem-Aranha se perguntar por que ele se incomodava em beber então. O motoqueiro pausou, admitiu que era um bom ponto e do nada, seu crânio pegando fogo voltou para a forma humana de Johnny Blaze. Agora, ele falou que podia realmente ficar bêbado de verdade. O Homem-Aranha perguntou curioso o que ele estava comemorando. Johnny explicou que, depois de anos sendo usado e manipulado por diferentes poderes sombrios, ele finalmente estava livre. Mas a liberdade trouxe seu próprio peso. Ele não sabia o que fazer depois. Mais importante, ele queria achar um jeito de se livrar da maldição do motoqueiro fantasma para sempre, para voltar a ser só Johnny Blaze. Aí ele fez uma pergunta pesada para o Homem-Aranha. "Deixa eu te perguntar uma coisa, Sr. Vingador. Se você pudesse ter de volta uma vida normal, sem toda a dor que vem vivendo assim, você toparia?" Antes que o Homem-Aranha conseguisse sequer tentar uma resposta, uma nova voz interrompeu. Um cara murmurou: "Sua moto grita." O Homem-Aranha então brincou: "Que seguro maneiro." Mas o cara continuou, os olhos dele brilhando com fogo infernal, falando em tons sinistros e misteriosos sobre o sofrimento da moto e o servidor que tinha vindo do inferno para reivindicar ela. Ele descreveu como ela ia ser renovada em sangue, dor, ossos quebrados e pecado. O servidor estava ali. O Homem-Aranha e Johnny não perderam tempo. Peter puxou a máscara para baixo, fazendo uma piada que eles não precisavam de ajuda. Eles já tinham o guincho. Johnny falou que era melhor eles checarem a moto. O Homem-Aranha brincou que aquilo era Manhattan e perguntou se ele pelo menos tinha trancado ela. Quando olharam para fora, claro, o servidor já estava parado perto da moto em chamas, a presença dele fazendo ela pegar fogo de um jeito não natural. O Homem-Aranha, ainda se agarrando no humor, repetiu que eles eram do guincho, enquanto o motoqueiro fantasma lembrou ele que já tinha falado isso.
Peter se defendeu com a regra de ouro da comédia: sempre funciona na terceira vez. Nessa altura, o motoqueiro fantasma estava totalmente em chamas de novo, o crânio dele ardendo enquanto se preparava para a batalha. O cara do bar saiu. Ele disse que a máquina não tinha sido usada para o propósito pretendido. O Homem-Aranha não conseguiu resistir a chutar o balde. Talvez fosse para pegar mulher, reduzir tempo de trajeto ou fazer imitação de fãs. Mas, logo mais gente com olhos ardentes apareceu. Uma por uma, elas cantavam a mensagem, a coleta de almas para o inferno. O Homem-Aranha só falou: "Ah, isso!" A galera possuída continuou anunciando que ele estava insatisfeito e que ia resolver essa parada. O servidor esticou a mão em direção à moto do motoqueiro fantasma enquanto declarava que o transporte infernal, mais uma vez, ia se banquetear com a dor mortal como sempre foi para ser. Antes que ele conseguisse botar uma mão nela, o motoqueiro fantasma rugiu com raiva. "Tira as mãos da minha moto!" Ele partiu para o ataque, investindo contra o servidor de frente. O Homem-Aranha entrou junto, mandando teias que se espalharam pelo rosto do servidor. Ele fez uma piada sobre como até mesmo um nerd como ele sabia que você nunca mexe na moto de outro cara. É praticamente uma regra sagrada nos círculos machistas. Igual não aparecer num jogo dos Giants vestido como Liza Minnelli. Uma lição que ele admitiu ter aprendido na marra. Agora, para tudo por um segundo, se você quer ver como essa batalha épica entre o bem e o mal vai terminar, você precisa se inscrever no canal. Porque história assim, com o Homem-Aranha lutando junto com o motoqueiro fantasma, não acontece todo dia. O servidor ignorou a interferência e tacou o Homem-Aranha na parede com tudo. O motoqueiro fantasma avançou, se recusando a recuar. Ele falou que estava cansado de ser mandado sobre quem ser, seja pelo céu ou inferno, e não estava a fim de deixar mais um servo do buraco ditar o destino dele. Ele balançou a corrente dele no rosto do servidor, mandando ele rastejar de volta para o inferno. Mas o servidor pegou a corrente no meio do movimento, puxando o motoqueiro fantasma para frente com uma força assustadora. O Homem-Aranha murmurou um nervoso: "Eita!", enquanto o motoqueiro era arrastado sem poder fazer nada para mais perto. Quando o motoqueiro fantasma gritou, o peito do servidor se abriu e umas mãos apareceram, arrastando o motoqueiro fantasma para dentro do corpo. O motoqueiro fantasma gritou para o Homem-Aranha: "Ô, Homem-Aranha, pega a moto, vai! Você não sabe o que ela pode fazer." E com isso, o motoqueiro fantasma foi completamente engolido no peito do servidor. O Homem-Aranha demorou um momento para processar. O motoqueiro fantasma tinha sumido. E agora, ele ficou com uma moto que, se o servidor conseguisse pegar ela, ia supostamente se banquetear com a dor de toda a alma na ilha. Isso parecia o momento perfeito para tirar da gaveta aquele velho lema do Homem-Aranha. Um momento depois, o Homem-Aranha estava montado na moto pegando fogo do motoqueiro fantasma, se agarrando no guidão enquanto ela rugia embaixo dele. Ele tentou quebrar o clima com um novo modelo. Com grande potência, vem grande responsabilidade, para ser cortado no meio da frase quando a moto acelerou e o sentido aranha dele gritou com ele. Enquanto isso, em outra parte de Manhattan, um assalto estava rolando. Um cara apavorado implorou com dois ladrões, insistindo que o pouco dinheiro que ele tinha era tudo que podia dar. Um dos assaltantes, balançando uma faca, falou que ele não devia estar na rua tão tarde, a não ser que pudesse bancar o rolê. O outro, mexendo na carteira roubada, resmungou sobre como as ruas eram perigosas. Elas estão cheias de pecado e dívidas, e a dor sempre está esperando para ser cobrada. Aí um "ei" estrondoso rasgou a madrugada, seguido pelo ronco inconfundível de uma moto em chamas. Os assaltantes congelaram confusos, bem na hora de ouvir uma voz irônica, gritar que a dor também vinha, na forma de ser atropelado por uma moto satânica consciente. Uma linha de teia disparou para frente, desarmando o cara da faca, enquanto outra arrancou a carteira limpa da mão do ladrão. O Homem-Aranha passou por eles, se apresentando como o espírito-aranha da vingança. Enquanto os assaltantes se espalharam em pânico, ele jogou a carteira roubada de volta para a vítima, falando que era conselho financeiro de graça do espírito da vingança, e talvez ele devesse investir, de preferência em títulos. Enquanto o Homem-Aranha andava pela cidade, ele se perguntava em voz alta por que o motoqueiro fantasma insistia em motos. Do ponto de vista da segurança, um carro faz muito mais sentido. Um Toyota Prius, por exemplo. Quentinho, confortável, prático. Claro, tinha que ser conversível, já que o crânio pegando fogo ia queimar o forro do teto, mas ainda assim era uma ideia. Claro,
O motoqueiro fantasma só ia ouvir essa sugestão se ele conseguisse escapar do peito de demônio gigante, que acabou de engolir ele inteiro. A ideia mandou um arrepio na espinha do Peter, ficando bem ali com aquela vez que o Dr. Octopus tentou conquistar a tia May com poesia de amor temática de polvo. A memória do Octavando, como ele chama, ainda assombra ele. O servidor de repente apareceu bem na frente dele, bloqueando o caminho. O Homem-Aranha, olhando para ele, falou: "Ô garoto, parece que vou fazer lavanderia hoje à noite mesmo." De dentro do peito do demônio, o motoqueiro fantasma explodiu parcialmente para fora, se agarrando para frente com uma mão. Ele rugiu para o Homem-Aranha ir embora, avisando ele para não deixar o servidor pegar a moto. Antes que ele conseguisse se soltar, mais mãos monstruosas arrastaram ele de volta para dentro. O Homem-Aranha pisou no freio, pneus cantando pneu. Falou: "A moto. Eu sei, minha lavanderia concorda." O servidor atacou com correntes pegando fogo que chicotearam para frente, mirando direto no Homem-Aranha. O Homem-Aranha acelerou fundo na moto do motoqueiro fantasma, saindo correndo com desespero. Infelizmente, a corrente do servidor se prendeu na roda de trás, travando ela no lugar. O servidor agora tinha a moto bem presa, os pneus dela cantando em protesto. O Homem-Aranha se viu cara a cara com o servidor e falou: "Beleza, isso meio que limita minhas opções de fuga." O servidor, vidrado, rosnou pela moto. O Homem-Aranha encarou de volta o rosto dele, observando como era estranho que alguém tão mascarado quanto ele ainda achava que aquele rosto era o verdadeiro horror. Se o cara queria a moto, Peter decidiu que ele podia ter ela entregue em alta velocidade. Ele acelerou, tentando parecer machão, e admitiu para ele mesmo que todo esse caos estava de algum jeito fazendo ele sentir falta do Aranha Móvel, um veículo sobre o qual ele uma vez jurou que nunca mais ia falar. As chamas que explodiram ao redor ficaram mais quentes enquanto o Homem-Aranha e o servidor se encararam. Ele tentou blefar, insistindo que o servidor ia sair da frente no último segundo. Mas quando o demônio só rosnou em resposta, Peter rapidamente pulou fora, saltando limpo enquanto a moto foi sugada para o peito do servidor. A moto foi sugada para o corpo do servidor, mas o processo também cuspiu Johnny Blaze para fora. O motoqueiro fantasma se esparramou no chão, gemendo enquanto o Homem-Aranha comemorou, aliviado por ver ele vivo. Ele até brincou que provavelmente era raro o motoqueiro fantasma ouvir alguém falar que ficava feliz por ele ter voltado. Ele ajudou ele a levantar, declarando que Manhattan estava segura. Problema sobrenatural resolvido, mas o motoqueiro fantasma não estava comemorando. Ele agarrou o Homem-Aranha e gritou que a moto não podia ser levada. Peter tentou protestar, apontando para sua suposta vitória. "Mas eu salvei o dia com sucesso com profundidade de super-herói. Olha ali." Os dois olharam e o Homem-Aranha falou: "Ó, isso é meio decepcionante." O motoqueiro fantasma só falou: "É, exato." A moto estava se fundindo com o servidor, brilhando e se transformando numa nova forma monstruosa. Juntos, eles assistiram ela virar algum tipo de mega monstro motobike. O Homem-Aranha então murmurou: "Sem ofensa, mas eu nunca mais vou beber com você de novo." Agora, a perseguição tinha se mudado para Midtown. O Homem-Aranha balançou pela cidade com o motoqueiro fantasma se agarrando nele. As ruas lá embaixo estavam um caos enquanto o pessoal fugia da moto monstro possuída, fazendo estrago em Manhattan. No meio de tudo isso, Johnny Blaze tinha um papo rolando na cabeça dele, lamentando como tudo que ele sempre quis era uma vida normal. Em vez disso, o mecânico do inferno tinha se fundido com a moto dele e estava procurando comer almas humanas, enquanto ele mesmo estava pendurado em teias tecidas por um cara vestido como uma aranha que estava tentando jogar ele numa moto demoníaca. Isso não estava nem perto do normal. Com um balanço perfeito, o Homem-Aranha conseguiu derrubar o motoqueiro fantasma na moto descontrolada. Animado, Peter comemorou, mas a vitória durou pouco. A moto deu um coice violento, mandando o motoqueiro fantasma direto para o lado de um prédio com tanta força que ele furou direto através da parede. O Homem-Aranha, pendurado de cabeça para baixo, perguntou se ele estava bem. O motoqueiro fantasma gemeu, se arrastando para fora dos destroços, e Peter brincou que se ele fosse realmente um motoqueiro fantasma, ele teria só passado através sem causar dano em vez de demolir propriedade privada. Quando Johnny saiu cambaleando, o Homem-Aranha continuou as piadas, falando que motoqueiro fantasma era um nome muito enganoso, já que ele não era um fantasma de verdade. Motoqueiro caveira teria sido bem mais certeiro. Além do mais, não era como se ele tivesse uma grande reputação de marca para proteger, então talvez uma reformulação da marca tivesse em ordem. O motoqueiro fantasma rebateu que Peter só estava trazendo isso à tona agora.
O Homem-Aranha deu de ombros, falando que tinha acabado de ocorrer para ele. O motoqueiro fantasma olhou nos olhos dele e falou: "Vou pensar nisso. Cadê a moto?" O Homem-Aranha sabia exatamente onde ela ia estar. Sempre que alguém, turista, demônio ou comedor de almas em massa, visitava Manhattan pela primeira vez, só tinha um lugar para onde iam: Top of the Rock. Claro, o servidor estava subindo o prédio. O Homem-Aranha balançou com força, carregando o motoqueiro fantasma junto com ele, tentando diminuir a distância antes que as coisas ficassem ainda piores. O motoqueiro fantasma exigiu saber por quê. O Homem-Aranha explicou que as filas no Empire State eram sempre muito grandes, e assim eles realmente iam conseguir ver o prédio em vez de ficar na fila. O motoqueiro fantasma rebateu: "Não, seu burro. Ele falou que quer usar a moto para se banquetear com a dor mortal das almas disfarçadas nesta ilha. De algum jeito, ele ter uma vista de arranha-céu sobre toda essa ilha me parece uma coisa ruim. Uma coisa muito ruim." Claro, a moto alcançou o topo e começou a se transformar. O ar pulsou com energia sombria. Os pensamentos do motoqueiro fantasma ficaram pesados e amargos. Ele admitiu para ele mesmo que não queria mais ser o motoqueiro fantasma. Condenação, redenção, dor, poder. Era sempre o mesmo ciclo de sofrimento. E ele estava cansado disso. Enquanto o servidor gritava, ondas de agonia rolaram para fora, atingindo a cidade lá embaixo. O pessoal em todo lugar agarrou as cabeças, desabando de dor, o som rasgando através das próprias almas. O Homem-Aranha e o motoqueiro fantasma finalmente diminuíram a distância até o topo. Peter falou pro Johnny que estava retirando a sugestão anterior de motoqueiro caveira. O motoqueiro fantasma, confuso, falou: "O quê?" Peter respondeu: "Você é o motoqueiro fantasma." O motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma então perguntou se o Homem-Aranha queria um autógrafo. O Homem-Aranha falou: "Não, você tem que parar isso." O Homem-Aranha estava se curvando sob o grito do servidor, agarrando as orelhas, caindo de joelhos. Entre dentes cerrados, ele murmurou que tinha parado duendes, verdes, hobgoblins e tinha lutado contra nerds com braços de polvo. Mas isso estava além dele. As almas, o inferno, o peso absoluto disso. Esse era o território do motoqueiro fantasma. A moto dele, não dele. Entre suspiros de dor, ele lembrou da pergunta anterior do Johnny, se ele desistiria de ser o Homem-Aranha por uma vida normal. A resposta dele foi não. Ele tinha salvado muitos. O motoqueiro fantasma avançou. "Ei, você é do inferno, né?" ele gritou, lembrando o demônio do que ele era. O servidor era do inferno. O papel inteiro dele ligado nessa moto, projetando ela para mastigar almas humanas como alguma roadkill espiritual nojenta. E agora, estava fazendo birra porque as coisas não tinham saído de acordo com o plano dele. Ele então falou: "Bom, adivinha o que eu quase esqueci? Eu sou o motoqueiro fantasma." Naquele momento, o servidor estava fundido com a moto dele, o que significava que as coisas estavam prestes a ficar muito, muito pessoais. O servidor rugiu e se preparou, cuspindo fogo pelo prédio. O motoqueiro fantasma enfrentou ele de frente, correntes pegando fogo enquanto ele balançava elas. Ele gritou que esse era o tipo de exorcismo dele, a corrente de fogo infernal batendo no servidor com força suficiente para despedaçar a monstruosidade fundida. A moto e o demônio se separaram, o servidor batendo no chão. O motoqueiro fantasma declarou que ele ia escolher as estradas que a moto dele ia percorrer, gostasse ou não. O servidor derrotado ainda sibilou ameaças. Ele disse que tanto o motoqueiro fantasma quanto a moto pertenciam ao inferno. Fogo e dor eram o destino dele, e no tempo certo, ele ia ser o fim do mundo. O motoqueiro fantasma não tremeu. Ele zombou do demônio, apontando que ele era só o servidor. O trabalho dele é dar manutenção na moto, só isso. E a moto tinha decidido que não queria mais ele, o que significava que ele não tinha razão para existir. Com isso, o motoqueiro fantasma pisou com força, as botas dele esmagando a cabeça do demônio em chamas. O motoqueiro fantasma, agora parado com a moto recuperada, declarou: "Nós não pertencemos ao inferno ou ao céu mais. Então, quando sua essência, ou seja lá, o que isso é voltar para o lago de fogo, espalha a palavra." Atrás dele, o Homem-Aranha, ainda cuidando de uma dor de cabeça latejante, falou que parecia que o motoqueiro fantasma estava se aposentando. E isso era ótimo e tal. Mas antes dele ir, ele se perguntou se Johnny estava por acaso dirigindo passando por Tribeca no caminho para casa. O motoqueiro fantasma não falou nada, só olhou para ele.